Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado sempre que houver um conteúdo novo e aproveita para curtir esse vídeo também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E você pode também nos ajudar a alcançar mais pessoas compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, eu sugiro que você compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e envie para pelo menos umas 10 pessoas no privado, convidando essas pessoas para estar ouvindo a palavra do Senhor nessa manhã, tá bom? Bom, hoje eu quero refletir com você no texto de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11, eu quero falar sobre gestão emocional a partir do exemplo do próprio Jesus. Eu tenho dito que a Bíblia é o maior manual de inteligência emocional e nós podemos encontrar, principalmente na atitude de Jesus, na vida de Jesus, o equilíbrio das suas emoções. Ele não se deixava dominar pelas emoções, ele não era escravo das suas emoções, ele não se deixava levar pela pressão do momento, ele sabia agir com equilíbrio em toda e qualquer circunstância. Então, eu quero ler com você o texto que está em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11, a gente vai fazendo alguns destaques. Primeiro, dos versículos 11 a 14, nos diz assim: Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: "Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você?" Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Olha, eu até já comentei aqui em outras ocasiões que parece que uma das nossas grandes dificuldades é conseguir ter esse equilíbrio. Tem muitas pessoas que acham que tem que ter uma resposta para tudo. Para toda acusação tem que dar uma resposta, para todo comentário tem que dizer alguma coisa. Vou dizer uma coisa para você. Se você tem consciência de quem você é, se você conhece verdadeiramente a sua identidade, se você entende que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e você tem consciência de estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor, você não vai ter necessidade, não vai sentir necessidade de responder às afrontas. Esse é um grande teste, inclusive. O grande teste para ver até que ponto nós estamos sendo controlados pelo Espírito Santo e até que ponto nós estamos refletindo o fruto do Espírito, que tem como características, por exemplo, mansidão, domínio próprio. É justamente nessas situações. É nessas situações que nós somos testados para ver até onde realmente o fruto do Espírito está presente em nós. Porque, veja, é muito natural que o ser humano, diante de uma afronta, diante de uma acusação, queira se defender. E não há problema em se defender. O problema é que, às vezes, nessa tentativa de defesa, o ser humano acaba também acusando, gerando um problema ainda maior, gerando uma situação, não é? Desconfortável, gerando problemas de relacionamento. Então, às vezes, a melhor resposta que nós podemos dar é o silêncio. A melhor resposta, às vezes, é aquela que não se dá. Mas o que eu acho muito interessante em Jesus
é que em vários momentos do seu ministério, ele foi acusado de fazer coisas que de fato não fazia. E ele não tinha necessidade de ficar respondendo a todo mundo, de ficar rebatendo as críticas, as acusações. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus estava preso, Jesus estava sob uma pressão enorme, estava sendo acusado, mas ainda assim, ele se mantinha sereno, porque ele sabia quem era. Um dos textos que bastante refletem essa convicção de Jesus acerca de quem ele era é no momento da tentação, onde o diabo tenta Jesus, e a primeira tentação é: Jesus havia passado 40 dias e 40 noites jejuando, o texto diz que ele então sentiu fome, e Satanás aparece para ele. A primeira tentação é: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Veja que a primeira coisa que Satanás faz é questionar a identidade de Jesus, a filiação de Jesus. Se tu és Filho de Deus. Talvez qualquer um de nós, numa situação como essa, diria assim: não, eu vou provar que realmente eu sou filho de Deus e vou transformar essas pedras em pães para você ver quem eu realmente sou. Não sei se você já viu situações ou já passou por situações em que alguém estava discutindo com você e você diz: olha, você não sabe com quem você está falando, não é? Mas Jesus não tinha essa necessidade, porque ele sabia quem era. Ele conhecia a sua identidade, ele sabia de quem ele era filho. No momento do batismo, no capítulo 3 de Mateus, quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus sabia que ele era filho amado de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã: se você sabe e tem consciência de que você é um filho amado de Deus, você não vai se deixar levar pelas pressões, você não vai se deixar levar por aquilo que as pessoas às vezes dizem a teu respeito, pelos questionamentos que fazem sobre você, sobre a sua vida. Você sabe que você é filho amado de Deus, você sabe que é uma filha amada de Deus, então você não vai ter necessidade de responder às afrontas. Você não vai ter necessidade de revidar aquilo que vem contra você, porque você sabe quem é. Você tem consciência da sua filiação em Deus. E aí o texto continua dizendo: ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles estavam entregando Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que faria então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E a gente percebe 3 lições aqui nesse texto. A primeira é que o mesmo povo que já havia antes aclamado Jesus dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora está gritando: crucifica-o. Então não se iluda e não se deixe levar pelos aplausos, porque aqueles que hoje te aplaudem amanhã poderão estar te acusando.
A segunda coisa que a gente aprende é a inversão de valores. Em vez de querer soltar Jesus, aqueles homens preferiram soltar um malfeitor. O próprio Pilatos pergunta: que mal fez esse Jesus? Ele sabia que o povo estava entregando, aqueles líderes religiosos, sacerdotes, estavam entregando Jesus por inveja. Ele diz: que mal esse homem fez? E o povo gritava ainda mais: crucifica. Então, a gente percebe essa inversão de valores. O certo tem sido chamado de errado e o errado tem sido chamado de certo. A terceira lição que nós podemos aprender é em relação a Pilatos. Além de se deixar levar pela pressão, porque veja, ele como governador poderia muito bem dizer: não, eu não vou condenar esse homem porque eu sei que ele é um homem justo. Ele mesmo se refere a Jesus, a esposa dele mesmo se refere a Jesus como um homem justo. Ele diz: olha, não mexa com esse justo, porque ainda hoje à noite, essa noite, eu tive sonhos e sofri por conta disso. Então, eles sabiam que Jesus era justo. Ele poderia ter libertado Jesus. Mas é claro que a gente sabe que Jesus estava passando por aquilo para cumprir o propósito de Deus. Mas uma coisa que a gente percebe também, não é, na atitude de Pilatos, é que, além de ele não fazer o que deveria ser feito, além de se deixar levar pela pressão, ele tenta tirar a responsabilidade de si, dizendo: olha, eu estou lavando as minhas mãos, isso aí é problema de vocês. Vocês que estão condenando esse homem, a culpa virá sobre vocês. Culpa não se transfere. Culpa não se transfere. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a gente não deve errar tendo como justificativa o erro do outro. Ah, mas é porque fulano fez, eu também estou fazendo. Porque fulano agiu assim, eu também estou agindo. Não. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não se deixe levar pelo erro do outro, não. Ainda que todo mundo esteja fazendo o que é errado, faça o que é certo. E por fim, diante desse texto que nós lemos que em todo tempo Jesus estava sereno. Os versículos 27 a 31 diz assim: logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Imagina o sofrimento que Jesus passou. Imagina a pressão. Imagine ser agredido da forma como ele foi, fisicamente e psicologicamente. Mas Jesus não revidou. Jesus manteve o seu controle emocional, porque ele sabia quem era, ele sabia o que estava fazendo, e sabia que o Pai tinha um propósito maior em sua vida. Então, não vale a pena tomar uma decisão no calor da emoção, porque as consequências elas podem ser desastrosas. Jesus poderia muito bem naquele momento ali exterminar todas aquelas pessoas que ali estavam cuspindo, blasfemando, criticando, batendo nele. Mas ele não iria cumprir o propósito para o qual ele veio. Por isso ele permaneceu calado. E ele fez tudo isso por mim e por você, para que nós hoje pudéssemos ter a salvação eterna, para que hoje nós pudéssemos conhecê-lo, para que hoje nós pudéssemos servi-lo. Então eu quero dizer para você nessa manhã: reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Não existe ninguém que tenha te amado mais do que Jesus. Não existe ninguém que tenha te amado tanto quanto Jesus. Talvez você esteja aí mendigando os amores dessa vida, perdendo a oportunidade de reconhecer que o verdadeiro amor é Jesus. Ele mesmo disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus nos abençoe e que você reflita sobre isso nesse dia, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa sexta-feira compartilhando a Tua palavra, mais uma vez, refletindo, ó Deus, sobre Jesus, sobre suas ações, suas atitudes e seu grande amor para conosco. Obrigado, Deus, por cada pessoa que foi essa semana alcançada pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder servir ao Senhor, compartilhando essa palavra viva, poderosa e eficaz. Continua conosco, Pai querido, nos concede um dia de bênção, um dia de paz. Nos livra, Senhor, de todo mal. Fortalece-nos, Senhor, nos Teus caminhos. Nos abençoa, Pai, também neste final de semana, que todas as coisas que venhamos a fazer seja para o louvor e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, pelos livramentos, pela provisão e, sobretudo, pelo privilégio de conhecermos e servirmos ao Senhor. Obrigado pelo Teu amor para conosco. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se o Senhor permitir, nós estaremos de volta na segunda-feira, 6h30 da manhã, tá bom? Não esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser.